Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas atuais e pertinentes para esse momento da pandemia da Covid-19. A gente está trazendo aqui assuntos relacionados à saúde pública, também à economia, projetos de infraestrutura, e agora a gente vai falar sobre um grande projeto que impacta o comércio de toda a América Latina, é a Rota Bioceânica, a rota de integração da América Latina, que vai interligar os oceanos Atlântico e Pacífico numa única rota, num único trajeto. E sobre esse assunto e sobre os impactos até mesmo da pandemia da Covid, nos planos aí para a concretização da Rota Bioceânica, a gente conversa com o senador Nelsinho Trade, ele que também é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senador, seja muito bem-vindo à Perspectiva, aqui é a TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua disponibilidade e participação. Muito obrigado, Lívia Machado, é um prazer conversar contigo, com todo o público que nos assiste através da TV Assembleia. Gostaria de, além de saudar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, em nome dele, a todos os deputados. Realmente, essa é uma alternativa muito interessante, que eu não tenho a menor sombra de dúvida, vai transformar economicamente Mato Grosso do Sul. E agora falando sobre a questão do projeto em si, nós tivemos aí um 2020 bastante atípico, por conta da pandemia da Covid, talvez as atenções elas tenham se dispersado, justamente porque a saúde pública ela precisou realmente de um foco de vocês muito maior. E como é que ficou essa questão da Rota Bioceânica? Ficou paralisado? Vocês continuaram trabalhando? Tivemos atrasos? Como é que está sendo encaminhado? Bom, não posso negar que houve um certo prejuízo, assim como tudo nas nossas vidas, porque esse vírus ele está ao nosso lado e só não enxerga quem não quer. Eu costumo dizer, eu levo uma comparação com aquelas corridas que tem de carro, de Fórmula 1, de Fórmula Truck, de Stock Car. Quando você tem um acidente na pista, entra um carrozinho na frente e breca todo mundo para trás, é o safety car. E é isso que esse coronavírus fez com a vida de todo mundo. Nós tínhamos realmente planejado muitas atividades no decorrer desse ano, mas você não pode ficar olhando o tempo passar, você tem que buscar alternativas, como nós estamos buscando nessa entrevista, você daí da sua casa, eu daqui da minha, e se comunicando com o público. E a gente fez a mesma coisa. As reuniões que deram para serem feitas a nível remoto, através do Zoom, nós fizemos. Inclusive tem um seminário que vai acontecer agora na segunda quinzena de agosto, promovido pelos deputados do Parlasul, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Brasil, e do Chile, as dificuldades impostas pelo coronavírus. O importante é que as obras deram sequência, principalmente no lado paraguaio, já estamos atingindo lá, pela informação que a gente tem, mais de 100 quilômetros de asfalto novo, de rodovia nova. A obra está a todo vapor. O presidente de lá, o Mário Abdo Benítez, paraguaio, é muito entusiasta desse projeto. A licitação da ponte que liga Porto Murtinho para Carmelo Peralta, no Paraguai, também está transcorrendo dentro das possibilidades diante do coronavírus, a gente teve essa informação também, ou seja, as coisas não estão paradas, elas deram realmente um breque, mas elas não estão paradas e eu tenho a convicção que tão logo possa ser liberado tudo, essa agenda vai se retomar. E, senadora, além do senhor estar à frente dessa Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senhor comentou a respeito até de um evento que vai ser realizado agora em agosto, que diz respeito ao Parlasul, ao qual o senhor também está à frente. Qual que é a importância da união dos países aqui sul-americanos, dos países latino-americanos, estarem unidos justamente pensando em projetos que visam aí um futuro bastante promissor para a gente? Olha, primeiro que se estabelece uma parceria
entre esses 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. E uma parceria é igual a um casamento. Para ela dar certo, tem que ser bom para os 2 lados. E os 4 países envolvidos estão muito entusiasmados nessa questão. Entra presidente, sai presidente, muda de ramo ideológico, mesmo assim, aquele que assume, eu dou aqui o exemplo, tanto do Uruguai quanto da Argentina, estão realmente entusiasmados com essa rota bioceânica. Por quê? Ao invés dessa rota ser como é hoje, através do Porto de Santos, indo pelo Atlântico, dando a volta em todo o litoral brasileiro, até chegar lá no Canal do Panamá, ou mesmo vindo por baixo, passando pelo sul da Argentina, pela Patagônia, para poder atingir para lá, essa rota é muito inteligente, porque ela leva uma redução de 8.000 quilômetros marítimos, 14 dias de viagem a menos, e uma redução de 40% a 60%, dependendo do produto, no frete. Ou seja, o pessoal falou, mas o pessoal de outros estados vão ser contra. Ninguém vai ser contra, porque vai baratear para todo mundo. Essa rota é muito inteligente, ela foi concebida há 50 anos atrás, e só agora ela está saindo do papel. Há que se destacar também o apoio que a gente tem tido por parte aqui do governo do estado, na pessoa do governador Reinaldo e do secretário Jaime Verruc, na certeza de que essa é uma grande alternativa de uma mudança socioeconômica para Mato Grosso do Sul. Imagina você passando por aqui as cargas que vão para o continente asiático, por Campo Grande, no terminal intermodal de cargas, no Porto Seco, passando lá para o Porto Murtinho. São 4 portos fluviais que está sendo viabilizado lá, parece que 2 já estão prontos, numa cidade como Porto Murtinho, que carece de emprego, carece de movimento econômico. Então, realmente, isso é algo que eu peguei como sendo um ponto de honra para o meu mandato. Vou tocar isso para frente, porque sou um apaixonado por essa rota e acho que ela vai ser a redenção econômica para todos esses países envolvidos. Só para você ter uma ideia, eu estou falando demais aqui, mas ela vem chegando na cabeça. Eu não senador. Perder o raciocínio. O presidente do Chile, o embaixador do Chile em Brasília, já fez 2 almoços de trabalho, reunindo mais de uma dezena de pessoas para poder dizer do entusiasmo deles com essa rota bioceânica, com apoio total do presidente do Chile. Em relação à questão aqui do Paraguai, a gente não precisa nem dizer, porque eu estive na assinatura da licitação da rodovia no Chaco Paraguaio, lá em Carmelo Peralta, com o presidente Mário Abdo Benítez. E ele é um presidente jovem, um presidente empreendedor. Ele já botou data para inaugurar, ele quer inaugurar em abril de 2023. Para você ver, não está tão longe. É uma obra complexa. O Chaco Paraguaio equivale ao nosso Pantanal e é totalmente desabitado. A rodovia está rasgando aquilo de fora a fora, dentro de uma questão de preservação ambiental, ou seja, além dessa questão econômica, que é a exportação de grãos, nós temos também a questão do turismo. Já fizeram o trade turístico daqui, do Mato Grosso do Sul, já fez essa rota e já identificou pontos turísticos que poderão ser disponibilizados para a população. Você vai pegar seu carro aqui, com 1.800 quilômetros, você vai chegar no Chile. É como se você pegasse o carro daqui e fosse para o Rio de Janeiro. Então, isso tem um significado. Aí eu fui na Universidade Federal fazer uma palestra, aí levantou um daqueles alunos sabido e falou assim, vem cá, vocês estão pensando em atividade econômica, atividade turística, por que vocês também não focam no intercâmbio cultural entre as universidades desses países? Olha, as coisas vão brotando e a situação realmente é digna
de louvor. Uma vez, no final do ano passado, eu estava no gabinete e recebi uma visita do embaixador da Indonésia, que é justamente um dos países que fica ali no leste asiático. Eu comentei com ele essa rota. Ele tinha um olhinho puxado assim, ele arregalou o olho desse tamanho e falou o seguinte: isso é inacreditável, eu posso trazer meus colegas embaixadores para o senhor explicar isso? Pode. Dali uma semana tinha 9 embaixadores do continente do leste asiático, ASEAN, se não me engano, a associação deles. Todos entusiasmadíssimos com a rota, e aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, vocês querem conhecer Campo Grande, Mato Grosso do Sul? A gente monta um seminário para vocês. Montamos, foi assim, quem me ajudou a fazer isso tudo foi o presidente da FIEMES, o presidente Sérgio Longen, que recebeu eles todos para um almoço. Você imagina trazer 9 embaixadores aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ficaram encantados com essa concepção, levaram eles no dia seguinte para ver uma produção pecuária de uma fazenda próxima, produção agrícola de uma fazenda próxima, para eles verem que isso tem início, meio e fim. Então, eu sou um grande entusiasta desse projeto. Sim, até pensando na logística, falando do turismo, se a gente pegar uma passagem de avião saindo de Campo Grande, fazendo escala em São Paulo, voltando, por exemplo, para Santiago, no Chile, o trajeto é muito maior, o custo para esse turista também aumenta. E eu imagino até mesmo para quem vai sair do Chile com cargas, com produtos e atravessar, né, para o Mato Grosso, atravessar pelo Brasil para sair no oceano. Realmente a gente encurta essas distâncias e o potencial do nosso estado aqui ele é imenso, a gente precisa aproveitar tudo isso. E comentando também a respeito dos países que ficam próximos aqui ao nosso estado, a gente está numa posição super privilegiada, né, senador? Mato Grosso do Sul é o estado, eu acredito, que mais próximo dos demais países, tirando o Uruguai, né, que fica mais ao sul, a Argentina, mas a gente tem uma localização privilegiada no mapa. Tudo isso empolga mais o gestor sul-mato-grossense, o empresário, o produtor? É verdade. A gente está, vamos dizer, no coração do Brasil, né? Se você pega um avião, vai para São Paulo, 1h10. Daqui para Brasília, 1h10. Daqui para Curitiba, direto, 1h10. Ou seja, nós estamos a 1h e pouco de várias capitais do Brasil. Isso é um presente que Deus nos concedeu, botando o nosso estado, a nossa capital, no coração do Brasil. Além dessa questão, a gente faz divisa o nosso estado com 2 países, Paraguai e Bolívia. Tem os problemas dessa questão de rota de tráfico, questão de segurança pública, mas vamos ver o lado bom dessa história. E o lado bom é justamente esse, da gente poder aproveitar essa localização geográfica e externar para os países que são vizinhos da gente essa possibilidade econômica. Eu digo para você, aonde a gente vai, e fala isso que eu acabei de falar para você aqui, seja em qualquer nível, em qualquer autoridade, a pessoa para, toma nota, arregala o olho e já vem para dentro do projeto. Ou seja, é algo que realmente precisa ser tocado em frente. O presidente Bolsonaro, na mesma hora que soube sobre isso aí, deu todo o apoio, determinou ao ministro Ernesto Araújo, do Itamaraty, o chanceler, para colocar um técnico deles, que é o ministro Parkinson, João Carlos Parkinson, só para cuidar dessa questão. A gente trouxe aqui também, num desses seminários, o próprio chanceler. Nunca na história de Mato Grosso do Sul veio aqui um ministro das Relações Exteriores, ele veio e já determinou de pronto abrir um escritório do Itamaraty aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, justamente para cuidar dessas situações todas, desses desdobramentos todos. Eu fico muito feliz porque a gente acaba vendo que um sonho está saindo de ser sonho e virando realidade. E, senador, agora falando um pouquinho sobre essa questão da pandemia, até por esse atraso já que nós
justificamos da questão da rota bioceânica, o Paraguai está com medidas muito restritivas, né? Inclusive de acesso de brasileiros, as pessoas elas atravessam por conta de trabalho. Isso gerou algum empecilho, algum problema, ou não tem nada a ver, é mais uma questão de medida sanitária e os trabalhos, independente quando retomados ou se retomados, eles podem continuar independente dessa barreira assim, física muito forte por parte do Paraguai aqui para nós? Olha, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu sempre procuro fazer esse exercício na minha vida. Às vezes, quando estou discutindo com alguém, eu me coloco no lugar desse alguém para ver se ele tem razão. E tento achar a neutralidade para seguir em frente. Se o Paraguai, ou a Bolívia, ou algum outro país que tem fronteira conosco, estivesse no epicentro dessa contaminação, nós íamos tomar as mesmas medidas. Ou seja, infelizmente, o Brasil hoje, junto com os Estados Unidos e a Índia, são os 3 países que são o epicentro desse coronavírus. Talvez pelo tamanho do nosso país, pela questão sazonal que esse vírus está se manifestando, uma hora ele está forte no norte, aí ele vai para o nordeste, agora ele está baixando para o centro-oeste, para o sul, aí passou já pelo sudeste. Ou seja, essa é uma questão que atrapalhou, não dá para dizer para você que não atrapalhou, mas que a gente tem que compreender, porque eles estão tomando as atitudes sob o ponto de vista epidemiológico, de saúde epidemiológica correta. Não dá realmente para brincar com essa questão. Eu sou uma testemunha viva disso, até porque eu peguei esse vírus, fui internado, fui para a UTI, e isso não é brincadeira, a gente tem que se cuidar. Eu jamais ia imaginar na minha vida que eu ia ver uma cena como eu vi da mãe parir o seu filho e não conseguir embalá-lo, porque um está com Covid e pode passar para o outro. Ou de uma pessoa, de um ente querido seu falecer, botarem ele dentro de um caixão, enrolar a urna com aqueles lacres e ninguém poder nem ir lá para rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Ou seja, nós estamos vivendo uma guerra, isso é uma guerra. Sim. E a gente tem que se unir para poder vencer esse inimigo oculto que é esse chato desse vírus. E até aproveitando, senador, a sua experiência como também presidente da Comissão de Relações Exteriores e fazer com que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendam determinados protocolos, porque várias pessoas acabam não podendo, porque são do Brasil, não podendo viajar para outros países por conta dessa proibição, sabendo que nós somos hoje um epicentro, né? Não o primeiro, mas o segundo, tem os Estados Unidos também, e esses protocolos, eles são normais, né? Assim, de outros países adotarem a respeito de turistas ou de pessoas que gostariam ou que teriam que trabalhar, enfim, em algum outro país. Vamos só fazer um exercício que as pessoas vão entender. Puxa pela sua memória, quando começou esse vírus, ele começou aonde? Em Wuhan, na China. Imagina você receber aqui, no Brasil, uma comitiva de 50 chineses. Você ia se sentir bem? Com certeza não. Então, a mesma coisa eles lá sentem em relação a gente. Então, é uma questão que eu acho que só vai normalizar, infelizmente, quando sair a tão esperada vacina. A gente espera que Deus possa iluminar as pessoas que estão trabalhando nisso e que nos ajude nessa questão. Eu tenho muita fé, acho que uma das razões que me fez curar foi isso, a minha fé, para que a gente possa vencer essa etapa de uma vez por todas. E no âmbito dos negócios, esse distanciamento entre os países, ele atrapalha de alguma forma? Porque não é só o distanciamento social, nós estamos distantes de todo mundo. É verdade, atrapalha sim, Lívia. A gente observa, e graças a Deus a questão do agronegócio não sofreu tanto, mas tudo que era combinado tete a tete, com reuniões presenciais, as que dão para fazer essas reuniões remotas estão sendo assim desenvolvidas. E as que não dão, vai ficando em stand-by. Só para você ter uma ideia, as comissões lá no Senado não estão podendo funcionar. Eu tenho lá na minha comissão, que é responsável por sabatinar, por aplicar uma prova
um teste oral nos embaixadores que vão para outros países do mundo, 40 postos para serem mexidos. Está tudo parado, porque não se consegue fazer uma reunião presencial. A reunião remota lá não é permitida porque tem votação secreta. E ainda não descobriram um jeito de fazer votação secreta aqui pelo sistema Zoom. Só para você ver como que está impactando. São detalhes que está impactando. Sim. Por exemplo, ontem foi o Dia dos Pais. Eu não consegui reunir a minha família para poder abraçar meus irmãos, abraçar a minha mãe, que eu não tenho mais pai, ela acaba sendo pai e mãe. E fica assim, é uma situação que realmente você tem que olhar para o lado das orientações dadas pelas autoridades sanitárias. E pela sua experiência, senador, como é que Mato Grosso do Sul, sabendo que nós também temos esse potencial agroeconômico, né, muito forte, poderia se portar a partir de agora? Nós estamos vivendo um momento, acredito que mais complicado dessa pandemia, pensando na economia e na saúde. Olha, o gestor ele tem que ter muita habilidade, né? Essa questão. Eu não estou frente ao executivo, mas sou um agente público. E a orientação que eu posso dar, já tendo passado pelos cargos que eu passei, é unir a questão da ciência às suas atitudes. Não dá para você desprezar aquele que sabe mais do que você a respeito dessa doença. Aquele que chega para você e te garante, para evitar pico da doença, espiral da doença, você tem que fazer isso. Tem que promover o isolamento social, tem que botar máscara, tem que lavar as mãos frequentemente, tem que evitar aglomeração. Não tem outro jeito. Enquanto não sair um remédio, como se tem remédios para outras doenças, nós vamos ficar patinando nessa questão, vamos dizer assim, desses conselhos e dessas orientações que, por mais que sejam chatas e nos incomoda, elas são necessárias. Senador Nelsinho Tradi, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Para finalizar, nós começamos falando da rota bioceânica, então falar a respeito se há uma expectativa de finalização a partir agora de 2020. Infelizmente, os planos acabaram sendo deixados para o futuro. E quais são as perspectivas, então, para esse projeto a partir de agora, para 2021? Bom, eu quero te agradecer essa oportunidade. Eu digo a você que nós vamos ter alguma novidade agora no segundo semestre de agosto, e eu já vi que você se interessou por esse tema. A gente vai organizar com a nossa assessoria para passar para você todas essas novidades oriundas desse seminário, que vai acontecer de forma remota também, com a participação dos 4 países e de países que se interessaram. No caso aí, a Bolívia se interessou, Uruguai se interessou, Venezuela se interessou, todos os países latino-americanos se interessaram. É lógico, porque por estarem próximos, vão se beneficiar com essa questão. Nós temos aí também uma possibilidade de unir a rota rodoviária, uma rota ferroviária, que é um projeto que é liderado lá pelo estado do Paraná. Eu já tive com o governador Ratinho Júnior, eu já tive com o deputado Ricardo Barros, que é um entusiasta dessa área, e um complementa o outro, porque o que pega contra a questão ferroviária é como essa rota passa pela Cordilheira dos Andes, lá o motor do trem não consegue transportar muita carga, e aí o número de carga que leva acaba sendo não viável pelo custo que é transportar de trem. Mas nós estamos num tempo de tecnologia, uma hora alguém vai descobrir alguma coisa para poder vencer essa questão da natureza. Do mais, agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tá certo, então, quero agradecer mais uma vez, senador Nelsinho Tradi, participando com a gente aqui do Perspectiva. Nós estamos falando desse assunto especificamente da rota bioceânica, importante para a economia do Estado, do país, da América Latina como um todo.
Obrigada pela disponibilidade. E você que gostou do nosso programa, que acompanha o Perspectiva da TV Assembleia, não deixe de acompanhar a programação da TV no canal 9 da NET, a programação da Rádio Assembleia e também compartilhar o nosso link que está aí na tela com seus amigos e familiares. Voltaremos numa próxima edição com um novo tema e até lá. Tchau, tchau.